Aí, no segundo tempo, volta a ser o Vasco que a gente já esperava. Uma equipe que constrói, que cria, que tenta e que não é efetiva. No segundo tempo, o que aparece? O ciclo repetitivo. Erros individuais, erros que acarretam em gols dos adversários e erros que, obviamente, custam o resultado para o Cruz Maltino, custam pontos e custam um Vasco deprimente. Assim tem sido o Vasco. Deprimente. E troca técnico, muda jogador, mexe no time e o resultado tem sido sempre o mesmo. Uma depressão que causa no torcedor o quão frágil é esse grupo. Você quer que eu te dê um retrato do quão frágil é esse grupo? Um retrato de como essa equipe ela é muito fraca mentalmente, ela é muito fraca no quesito consistência, que é o que faz uma equipe ganhar ou não um jogo. Hoje o segundo tempo do Lucas Piton, ofensivamente, ele estava sendo primoroso. Assim que o Mirassol abriu 2-0, o Lucas Piton conseguiu em 2 cruzamentos fazer o Vasco voltar para a partida em 4 minutos. Não só ele, como o Pumita, que fez um dos gols e também deu assistência para o outro gol do Verratti. O Vasco consegue empatar a partida. 2-2. Na casa do adversário. Mesmo depois de ter que escalar essa montanha, de ter tido 2 erros individuais, 2 falhas individuais, uma falha do Daniel Fusato e também a outra falha do Lemos, que acabou errando um passe de uma forma infantil, digamos assim, para não dizer outra coisa. E o Vasco tomou 2-0, se recuperou, empatou a partida. E aí sabe de onde sai o terceiro gol do Mirassol? Uma falha do Lucas Piton, em que ele não consegue combater o adversário. E a outra falha do Pumita Rodrigues, que não consegue saber quem ele vai marcar ali dentro da área. E não só dele, né? Uma falha do sistema defensivo inteiro, do João Vitor, do Lemos e quem mais estivesse ali naquela situação. Na verdade o Lemos já tinha saído, foi o Jair, mas o Vasco já estava bagunçado, o Thiago Mendes ali também já bagunçado. E aí o Pumita não consegue acompanhar. Ou seja, os 2 jogadores que recolocaram o Vasco no jogo, que foram muito bem ofensivamente, foram os mesmos 2 jogadores que acabaram comprometendo e sendo o retrato do Vasco no terceiro gol, que culminou na derrota do time do Fernando Diniz. Esse é o retrato. Esse é o retrato do Vasco. Esse é o retrato desse grupo. É um grupo que, em teoria, você fala, opa, tem um bom aqui, tem um bom ali, tem um bom ali. Só que junta, isso é um reflexo de todas as temporadas, não é só de agora não, gente. É muito importante a gente deixar claro isso. Não é só de agora. Era assim com o Ramon Dias, era assim com o Rafael Paiva, foi assim com o Álvaro Pacheco, foi assim com o Fábio Carille e está sendo assim com o Diniz também. As formas de jogar são diferentes, mas no final das contas, o Vasco tem esbarrado principalmente nas falhas individuais dos seus atletas. E é uma coisa, cara, é uma coisa que eu já falo aqui, assim, com frequência. Com frequência. Eu falo desde o início do Campeonato Brasileiro. Teve uma live que eu dediquei antes do Fábio Carille sair, em que todo mundo falava que o problema era só treinador e tudo mais. Teve uma live antes do Fábio Carille sair, que eu falava, gente, o time joga feio, o time não é vistoso, o time não produz tanto, mas é uma equipe que é prejudicada constantemente mais por erros individuais do que erros coletivos. Mais por falhas individuais do que por falhas coletivas. Eu listei aqui, gol por gol. Gol por gol. O Vasco, cara, ele inicia o Campeonato Brasileiro 2025 entregando um gol pro Santos. Num passe do Paulinho, em que ele erra, o Tiquinho pega, dá a bola no Barreal e o Barreal faz o gol de cobertura. O jogo que o Vasco faz contra o Ceará fora de casa, ele entrega 2 gols pro Ceará. O Hugo Moura, no jogo que o Vasco faz em casa, e que talvez tenha sido a melhor apresentação do Carille, à frente do Vasco, digamos assim, na consistência do resultado, o Hugo Moura, ele faz um gol contra, de um escanteio, que se fosse a favor, ele não ia conseguir cabecear no gol, mas ele cabeceou contra. Compreende? O jogo contra o Palmeiras, no Mané Garrincha, vocês vão se lembrar. O Vasco toma um gol de um Palmeiras que é forte, que era o líder do campeonato, inclusive, mas que o Vasco estava fazendo um jogo competitivo, toma um gol de saída de bola. Hugo Moura, errando a saída de bola. Sabe? E, cara, eu vou ficar aqui buscando e lembrando e pensando. Tem erro de Lucas Piton, tem erro do Paulo Henrique, tem erro do João Vitor, tem erro do Lemos. Tem erro de todo mundo, cara. É chato, é cansativo. É muito cansativo.
E hoje, mais uma vez, o primeiro tempo decente. Qual foi o enredo? Deixa eu beber uma água aqui. Qual foi o enredo do jogo? O Vasco no primeiro tempo entrou com uma formação que o Fernando Diniz optou, a gente até deu essa notícia exclusiva, mais uma vez mantendo o João Vitor na zaga do Vasco, junto com o Lemos, e aí ele colocou o Pumita na vaga do Paulo Henrique, suspenso, e colocou também o Daniel Fusato na vaga do Léo Jardim, também suspenso pela expulsão contra o Internacional, aquela expulsão esdrúxula que eu já comprovei, que foi uma das maiores bizarrices que aconteceu no futebol brasileiro em 2025. O Vasco entra com o Coutinho. Ele volta com o Coutinho. Ele prefere começar o jogo com o Coutinho e deixar o David no banco. O David, que tinha sido destaque no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Independente Del Valle, foi destaque também principalmente no jogo contra o Internacional. Não jogou tão bem a última partida, não foi bem. Essa que é a verdade cristalina contra o CSA lá em Alagoas. Mas era um jogador que estava sendo um motorzinho, que estava sendo a válvula de escape, que estava sendo um cara diferente para poder dar um pouco mais de intensidade e força nesse Vasco. Ele entra com o Felipe Coutinho. Tudo bem. O primeiro tempo do Vasco, em postura principalmente do jogo sem bola, é muito interessante, cara. É uma postura sem bola efetiva, uma postura sem bola alta, fazendo o Mirassol errar, porque o Mirassol não é uma equipe de posse, é uma equipe de transição, é uma equipe que, logicamente, aposta muito mais na força, na velocidade, na forma como a transição é muito bem feita pelo Guanazes, que é o treinador do Mirassol, do que muito mais num time propositivo. Quando tentou propor de alguma forma, o Vasco toda hora avançava as linhas e nessa marcação conseguia roubar a bola do Mirassol. Roubava a bola do Mirassol. Em vários momentos, o Vasco teve oportunidades, inclusive, próximas do gol do Mirassol, justamente por conta dessa pressão do Nuno, do Ryan, do Verratti, do Coutinho. Ora, subiu o Tietê também para fazer. Inclusive, se tem algum jogador que está se salvando aí dessas atuações vergonhosas que o Vasco vem tendo nos últimos jogos, é o Tietê. E jogando sozinho muitas vezes nesse meio campo. Jogando de uma forma que parece que ele está sendo sobrecarregado. Essa que é a grande verdade. Então, essa pressão era bem feita lá na frente. E o maior momento que o Vasco teve no jogo foi justamente o momento que ele rouba a bola do Mirassol. O Hugo Moura tá de cara pro gol. De cara pro gol. Assim, de cara pro gol. Poderia ter aproveitado a oportunidade. Só que o Hugo Moura é um jogador que eu já falei aqui. Gente, cara, as pessoas acham que é perseguição. As pessoas acham que a Pedrosa é pessoal. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra o Hugo Moura. O Hugo Moura deve ser um cara maneiro pra caramba. Ele deve ser um cara gente boa, ele deve ser um cara amistoso, deve ser um paizão de família, um grande marido, eu não tenho dúvida. Que ele deve ser um cara maneiraço. Ou seja, eu não tenho nada contra a pessoa Hugo Moura. Absolutamente nada. Só que o jogador de futebol Hugo Moura é um negócio, gente, é muito cansativo. É muito cansativo assistir o Hugo Moura jogar futebol. Porque o Vasco, ele tem um volante dos anos 80, 90, vou falar dos anos 90, aquele brucutu mesmo, camisa 5, jogando em 2025. A posição que mais se modernizou dentro do futebol mundial foi a posição de volante. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A posição de volante, ela muitas vezes, em 80, 90% das partidas, ela dita o que vai ser o jogo. Quem vai ter mais a bola, quem vai ter mais qualidade na saída, quem vai ter o homem surpresa, justamente porque você joga no futebol hoje, em que você geralmente está com o adversário que está sem a bola, joga em duas linhas baixas. Então você precisa de um desencaixe, você precisa de um jogador diferente, às vezes um chute de fora da área, às vezes um passe diferente do volante, o volante pisando dentro da área, você precisa desse cara. O volante hoje é essencial, para mim é a posição mais importante do futebol. E quando você olha um time de Série A, que tem o Hugo Moura como seu primeiro volante, e para jogar ainda com bola, para propor jogo, para criar oportunidades, cara, é um negócio cansativo. Porque ele é um jogador extremamente limitado. Ele tecnicamente é muito fraco. E eu tô falando isso, cara, repito, nada contra o Hugo Moura, absolutamente nada. Mas ele é um jogador fraco, tecnicamente. É um jogador que não contribui em nada ofensivamente pro Vasco e um Vasco que propõe jogo. Então, o que eu venho dizendo aqui é o seguinte: o Hugo Moura perde uma chance claríssima pro Vasco da Gama
no primeiro tempo. Ele é um jogador que, quando ele pega na bola, ele não tem domínio orientado, ele não tenta achar um passe diferente, ele raramente faz uma virada de jogo que seja efetiva mesmo. Ainda mais nesse estilo do Diniz, se ele toca muito pro lado, ele é um cara que tá tocando mais ainda. Mais ainda porque o Diniz gosta dessa aproximação. Mas ele não é um cara diferente, para poder achar um passe diferente, para poder ter a ousadia de jogar diferente. Ele é um jogador limitadíssimo, me impressiona o Diniz, Fernando Diniz, que é adepto do jogo bonito, que é adepto do esporte bem jogado, ficar insistindo em Hugo Moura, e ainda bem que talvez ele tenha percebido isso, porque ele tira o Hugo Moura no intervalo. Foi uma das coisas que eu comemorei, sinceramente. Só que até ele tirar o Hugo Moura do intervalo, ele estava fazendo uma partida horrível. Tiveram 3 bolas que me deixaram maluco com ele. Vou falar 4 até. Teve uma que o Vasco estava construindo, aí ele tenta um passe e erra. Teve outra que o Vasco estava construindo, com a bola no pé, ele tenta chutar de fora da área e isola a oportunidade que o Vasco teve. O lance fatídico do gol que ele perde, que é um negócio assim, cara, tu tá de frente pro gol, de frente, jogador profissional, meu camarada. Pelo menos chutar decentemente você tem que saber chutar. E ele não consegue, ele finaliza todo torto, raspando na bola. E a bola ficou fácil pro Walter, o goleiro do Mirassol. E teve o outro lance, que era uma bola na entrada da área, que a bola tava no alto. Cara, ele foi dominar a bola, ele dominou de pescoço, cara. Ele dominou de pescoço e deu o contra-ataque pro Mirassol. Fora as faltas que ele faz, porque ele chega atrasado. Fora a intensidade que ele tem, que não tem condições. Aliado a isso, eu ainda tenho que ver o Fernando Diniz insistindo em teimosia de João Vitor, que é um jogador que passa 90 minutos, o torcedor do Vasco, assim, ó, desculpa a expressão, galera, com o cu na mão. Porque sabe que a qualquer momento ele pode botar uma partida a perder. Esse é o João Vitor. E o Fernando Diniz continua insistindo nele. Já passou do desrespeito. Já passou, é deboche. O João Vitor, eu vou te falar, hein. Eu vou falar um negócio aqui que vai ter muita gente discordando. O João Vitor fez pênalti hoje no atacante do Mirassol. É que o Wilton Pereira Sampaio é um juiz que ele é mais rigoroso. Se é um juiz menos rigoroso, que quisesse marcar o pênalti que o João Vitor fez ali, puxando o atacante do Mirassol, ele colocaria o jogo do Vasco a perder. Ele fez pênalti, agarrando o atacante do Mirassol. E ele já tinha errado outras bolas, ele já tinha tomado bola por debaixo das pernas, ele já tinha errado em saída de bola. Não tem condições, cara. O resultado, ele jamais vai mudar se você continua insistindo nas mesmas peças. Tá? É incrível. É incrível. Então, não adianta. Eu tento olhar por um lado, assim, porra, caramba, o time tá construindo mais. Vamos tentar ter um pouco mais de paciência com o Fernandinho. Não tem como você ter paciência, porque se a gente tá falando aqui do Hugo Moura, se a gente tá falando aqui do João Vitor, é porque o técnico tá escalando, cara. É porque o técnico tá insistindo. Sabe? Assim como ele tem insistido em, por exemplo, por que o Luiz Gustavo não tava no banco hoje? De novo. De novo. Por que o Leandrinho não é banco e o Vitor Luiz é? Por quê? Por que o Alex Teixeira vai pro banco todos os jogos, mas o Estrela é retirado do banco? Cadê a molecada da base? Ah, o GB tá machucado. Ok. Mas cadê? Por que o Elder não tem uma chance? Eu espero que o Cauã Barros voltando agora, eu espero muito que o Fernando Diniz comece a utilizar o garoto. Eu espero muito que no próximo jogo ele coloque o Thiago Mendes de primeiro volante. Ou até mesmo o Jair, que entrou bem hoje, tá? Entrou bem hoje. Apesar de tudo, talvez eu nem colocaria o Jair nesse jogo, que era um jogo de intensidade de transição. Mas ele entrou bem o suficiente para conseguir fazer pelo menos o jogo do Vasco andar. Coisa que o Hugo Moura é incapaz de fazer. Compreende? Então assim, o Vasco tem um lateral que frequenta a seleção sub-20. O Vasco tem um zagueiro que frequenta a seleção sub-20. Cadê? Por que esses moleques não jogam? Por que esses moleques não têm oportunidade? Mas o João Vitor joga todas. Erra, é expulso, é suspenso, faz merda, mas joga todas. O Lemos hoje, coitado, é até difícil, cara. Eu fico até chateado, porque o Lemos hoje não estava fazendo um jogo ruim. Ele estava sendo o jogador mais consistente da defesa. Aliás, como ele foi contra o Inter, e ele acabou tomando o cartão contra o CSA também, acabou saindo no intervalo. Mas ele erra também. Ele erra de forma crucial.
E ele erra, que é um erro que gera o gol pro Mirassol. Aí o Fusato é outro também. Tem o goleiro que tem a primeira oportunidade dele. Eu, de verdade, eu me sinto até meio mal, assim, de porra, falar mal do cara, mas é aí, tá aí, ó. Primeiro jogo que ele tem uma oportunidade contra o Internacional. Eu já achei uma bola defensável, mas é difícil você culpar o cara, porque você entra frio ali. Eu tava ali do lado dele, tava ao lado dele ali no campo, ele nem aqueceu, ele só entrou, então é difícil mesmo. Mas hoje, o gol foi falha dele. E aí? É muito complicado, cara. É muito complicado. Então, assim, são erros, entregas. O Vasco é uma equipe que o adversário erra e o Vasco não aproveita. Já quando o Vasco erra, o adversário aproveita todas. O Mirassol hoje fez 3 gols em erros do Vasco da Gama. Erros que o próprio Mirassol provoca? Concordo. Mas não foi o caso dos 2 primeiros gols. O primeiro gol é um chute de fora da área, que não é muito no canto. É um chute até forte, mas defensável. Um goleiro de Série A de Campeonato Brasileiro tem que pegar aquele chute. O Daniel Fusato não pega. E o segundo gol foi um passe errado do Lemos tentando atravessar. Passe da defesa. E aí o Mirassol vem e aproveita. O terceiro teve falha do Vasco também, mas é mais uma jogada construída. A falha do Lucas Piton é inadmissível. O Pumita também perdido dentro da área é inadmissível. Agora, os 2 primeiros gols são erros. O Vasco deu os gols. E quando o Vasco ganha os gols, ele não converte. Que foi o caso do Hugo Moura. Não converte. Sabe? Então foi o Vasco hoje, que até fez um primeiro tempo ok, digamos assim, mas que você claramente já percebia que falta força, falta saúde. E quando o Mirassol abre o 2-0 e o Vasco consegue empatar, o Fernando Diniz ainda demora para tirar o Coutinho, que já estava fazendo hora extra em campo. O Coutinho já não conseguia mais andar dentro de campo. Teve uma bola, gente, que eu fiquei constrangido. Constrangido, um jogador do calibre dele, com a carreira que ele tem, que ele não conseguiu chegar na bola e dar sequência por falta de força nas pernas. E eu fico me perguntando, como é que o Diniz não vê isso? A leitura de jogo dele é essa? Porque assim, ele tirou o Nuno. Ok, o Nuno estava cansado. Aí ele deixa o Coutinho. Aí o David já tinha entrado. Ele opta pelo Lloyd. Pelo último jogo que o Lloyd fez contra o CSA, tinha até alguma coerência. Mas porra, cara, se o Coutinho é meia e você tem o Garré no banco, por que o Garré não joga? Por que o Garré não recebe oportunidade? Porque assim, não é possível que o Garré é muito pior do que o Lloyd. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Se você já tinha um ponto esquerda, que era o David, deixava o David lá na ponta esquerda, entrava com o Garré, como meia, mantinha o Ryan e o Verratti, que estava ali, que poderia até ser substituído também, mas como ele fez o gol e recuperou a confiança, mantinha ele, quase fez o terceiro, numa bola do Lucas Piton. E tudo bem. Você tem o seu artilheiro ali, que é o cara que você tem a expectativa do gol. Mas, porra, cara, demora muito. Demora muito. E quer levar o jogador ao limite numa teimosia que só prejudica o Vasco. Porque você não só tem um jogador cansado com a bola, mas um cara que não ajuda sem a bola. Então, cara, é o que eu tenho falado, assim. Primeiro ponto, e mais importante aqui, mais importante, esse recado fica claro. Já coloquei no Twitter, tô falando aqui, já falei com o que eu tinha que falar, já falei tudo. Diretoria do Vasco, presidente Pedrinho, diretores, Admar, Carlos Amodeu e quem mais estiver lá. Se vocês não contratarem um zagueiro de alto nível, quando eu digo isso, gente, não é, meu Deus do céu, Sérgio Ramos, não é isso. É um zagueiro seguro. Se o maior investimento do Vasco na janela não for em um zagueiro, o Vasco vai estar cometendo um erro grave. Porque o maior problema do Vasco se chama sistema defensivo. É um time vulnerável, é um time que é um bingo. A qualquer momento você tem a sensação de que aqueles zagueiros podem falhar e podem entregar o jogo.
E aí não adianta construir igual um louco lá na frente se a destruição vem muito mais rápido. Compreende? Então, assim, se a diretoria não contratar um zagueiro para acertar essa zaga, um zagueiro que passe confiança, e vou falar aqui, hein? Já dei esse exemplo e vou dar de novo. Muito parecido com o que aconteceu com o Medel lá em 2023. A zaga era Maicon e Léo Pelé, uma zaga que falhava o tempo inteiro. O Medel chegou e o Medel resolveu a situação do Vasco e o Vasco não caiu. Parou de tomar gol à torta e à direita. Se o Vasco não conseguir contratar um jogador de um calibre que possa não só organizar essa defesa e também trazer segurança para o torcedor, trazer segurança para esse sistema defensivo, o Vasco vai cair. Se o Vasco não contratar um ponta, titular, que possa atuar nas duas pontas e ajudar o Vasco a fazer mais gols, a ser mais efetivo, o Vasco vai cair. E digo mais, esses dois, eles são indispensáveis. Eles são imprescindíveis. Imprescindíveis. Mas tem que contratar um meia reserva, já que não se confia no Garré, e tem que contratar um centroavante reserva também. Porque é muito fácil ficar esculachando Verratti, é Bonde, é Caneludo, quando não olha pra diretoria, que a diretoria não trouxe centroavante reserva. O Caneludo tá aí fazendo gol de novo. Fez gol de novo. Empatou o jogo no momento que o Vasco mais precisava. O Caneludo tem 60 participações em gols e 113 jogos. O problema é do Caneludo? Não. O problema é que não tem ninguém pra dividir a responsabilidade com ele. Até quando? Até quando? Então, assim, digo mais. Se a diretoria não entregar, no mínimo, 3 peças, entre elas o zagueiro titular e o ponta titular, para esse elenco, e a gente já está em agosto, o Vasco vai cair e vai ser culpa totalmente do departamento de futebol. Porque essas são opções facilmente detectáveis que o Vasco precisa. Essas são peças facilmente. Qualquer pessoa que assiste o Vasco desde o começo do ano percebe que o Vasco tem essas deficiências. Eu diria também o do camisa 5. Eu diria também, mas entendendo até o lado financeiro e entendendo que o Thiago Mendes foi contratado e que o Barros vai voltar, eu tenho ainda alguma esperança de que esse meio ainda vai ser organizado, digamos assim, já que o Tietchan também, para mim, vive uma boa fase. Agora, posição de zagueiro, meu amigo, ficar achando que... porque é assim, né? A cabeça do vascaíno, ela tá assim. Não, porque a gente tem o Léo Jardim. Tá, e quando o Léo Jardim não joga? Aí o Fusato joga e falha. Não, é porque a gente tem o Piton. Aí o Piton também falha. Quando o Piton tá mal, ele falha. Hoje, ele fez um jogo de 8-80. 80 atacando, 8 defendendo. Aí o Pumita, mesma coisa. Pô, o Paulo Henrique, pode pegar todas as métricas aí. Ele é um dos melhores laterais, se não o melhor lateral do Brasil. Mas tudo bem, a gente tem o Paulo Henrique, mas aí joga o Pumita. Aí o Pumita faz gol, dá assistência, mas ele falha. Não, mas a gente tem que botar o Lemos. Aí o Diniz, em vez de utilizar o Luiz Gustavo, que era um zagueiro consistente, zagueiro de sub-20, que tá crescendo, não, ele desloca o Lemos pra esquerda, pra alocar o João Vitor, que erra todo jogo. Cadeira cativa no time. Eu nunca vi isso. Eu sempre falo isso. Se eu errasse tanto no meu trabalho, meu camarada, eu tava demitido. Salve, torcedor do Vasco. Seja bem-vindo aí. O Vasco que tá numa situação difícil. Não consegue ganhar de ninguém. Uma situação, olha, complicada do time do Fernando Diniz, que a torcida do Vasco pede a demissão do técnico, né? O Vojvoda tá aí no mercado. Vamos ver qual vai ser a situação dos dirigentes vascaínos, o que eles vão fazer. Mas deixa aí a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco. Pra ele eu mandei em texto. A real é que